na parte de terça-feira, o banquete de Belsazar. Aqui nós temos em Daniel capítulo 5 a história do rei Belsazar. Um banquete, um carnaval feito, profanando os vasos sagrados que foram trazidos do templo de Jerusalém. Ele desafiou o Deus de Israel, o Santo de Israel. Depois que Nínive foi conquistada no ano 612 a.C., por um exército de coalizão que incluía medos e babilônios, liderados pelo pai de Nabucodonosor. O pai de Nabucodonosor conquistou Nínive. Babilônia então experimentou um renascimento, como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, seu grande legislador. Sob o rei Nabucodonosor, que agora estava livre dos ataques assírios, Babilônia cresceu e cresceu em riqueza e influência, ao ponto das nações vizinhas terem pouca escolha a não ser reconhecer de má vontade o domínio babilônico. Ela era a rainha do mundo e as nações que desejavam prosperar declaravam sua lealdade à Babilônia. Entretanto, até onde nós sabemos, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, é de fato o governante legítimo de todas as nações. A última referência que a Bíblia faz de Nabucodonosor está em Daniel capítulo 4, leia comigo, e o verso 34 a 37. Aqui nós lemos: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento depois de 7 anos no spa de Deus. Deus colocou Nabucodonosor no spa, comendo grama e bebendo água. 7 anos no spa divino. Meu querido irmão, depois de 7 anos, voltou a sanidade mental de Nabucodonosor e ele reconheceu o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Estamos lendo Daniel 4, verso 34 em diante. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, os 7 anos, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, quem lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Esta é a última referência a Nabucodonosor, e aqui está o rei reconhecendo o Deus de Israel, o Santo de Israel, como o único Deus verdadeiro. Meu querido irmão, nós cremos na conversão de Nabucodonosor. Ele foi tirado do fogo, como um tição tirado do fogo. Ele foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, tornou-se adorador do Deus de Israel. Porém, o seu neto, chamado na Bíblia de filho, mas ele na realidade era neto de Nabucodonosor, Belsazar, mesmo conhecendo a história do seu avô, não rendeu glória e louvor ao Deus do céu. Profanou os vasos sagrados trazidos por Nabucodonosor lá de Jerusalém. Belsazar desafiou a Deus, blasfemando contra Deus. A história de Belsazar aqui na Bíblia, em Daniel capítulo 5, está como uma história de advertência. Abra sua Bíblia e vamos ler que mensagens espirituais importantes podemos tirar de Daniel capítulo 5 e o verso 1 até o verso 31. O rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho,
mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, mas era na realidade seu avô, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Aqui foi o grande erro de Belsazar. Ele blasfemou contra Deus quando apanhou os vasos sagrados trazidos de Jerusalém e bebeu vinho com as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, verso 3, que foram trazidos do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Observe que os deuses adorados aqui e mencionados aqui são 6 deuses: de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 6 deuses. O número 6 aparece de forma marcante no capítulo 3, quando menciona a estátua que Nabucodonosor mandou construir todinha de ouro, que era 60 de altura, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Também aqui no capítulo 3, quando fala da banda que iria tocar, e quando a banda tocasse, todos deveriam se ajoelhar diante da estátua. Esta banda mencionada aqui no capítulo 3 também fala de 6 tipos de instrumentos. Capítulo 3, verso 5. A banda era composta pela buzina, pelo pífaro, harpa, sambuca, saltério, gaita de foles. 6 tipos de instrumentos. Agora, novamente, no capítulo 5, o número 6 se destaca. Eram 6 tipos de deuses falsos adorados por Belsazar. Capítulo 5, verso 4. Deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Queridos, sempre que um poder humano se levanta contra Deus, ele é marcado pelo número 6. Por isso, no Apocalipse capítulo 13, o poder que quer ser adorado no tempo do fim, a besta que subiu do mar, com a ajuda e com apoio da besta que subiu da terra, eles são marcados pelo número 6, 666, uma tríplice rebelião contra Deus, rejeitando o número 7, que representa Deus como Criador dos céus e da terra. 666 é uma rejeição. Por quê? Obviamente o número 6 deveria ser seguido pelo número 7, mas quando o número 6 é seguido por outro número 6 e outro número 6, é uma rebelião, é uma rejeição contra Deus, representado no número 7, como sendo o Criador dos céus e da terra. Aqui no capítulo 5 de Daniel, é declarado que Belsazar adorou 6 tipos de deuses: ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. E agora o capítulo 5, verso 5 diz: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Por que o terceiro dominador? O primeiro era Nabonidos, que é o verdadeiro pai de Belsazar, mas Nabonidos era amante da arte e ele deixou de governar e foi viver numa cidade à beira-mar e deixou seu filho Belsazar governando. Por isso, ele era o primeiro, Belsazar era o segundo, e agora ele diz que aquele que interpretasse as palavras que estavam escritas na parede seria então o terceiro. Verso 8: e entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse:
Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tendo ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas, agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel foi firme, dizendo: Eu não preciso dos teus dons, dos teus presentes. Você pode dar os dons e presentes a outro, mas eu vou ler o que está escrito nesta parede. Verso 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Aqui Daniel está falando dos 7 anos que Nabucodonosor viveu como um animal, comendo capim e bebendo água, vivendo no campo, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Ora, Beltesazar conhecia toda essa história, mas Daniel repetiu a história diante de Beltesazar para refrescar a memória dele. E agora o verso 22. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Ou seja, Beltesazar pecou conscientemente. Ele tinha conhecimento da história de Nabucodonosor, da conversão de Nabucodonosor, e mesmo assim preferiu blasfemar contra o Deus de Israel, que era o Deus de Nabucodonosor também, porque Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel. Verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses, a 6 deuses, aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Verso 29. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite,
foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Queridos, naquela mesma noite, a profecia se cumpriu, porque Babilônia foi invadida. Dario e Ciro, tio e sobrinho, Dario, o Medo, e Ciro, o persa, se uniram para conquistar Babilônia. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, deixando o leito do rio seco. E então, através do leito do rio Eufrates, eles entraram na cidade de Babilônia. E ela foi conquistada naquela mesma noite. Meu querido irmão, talvez a parte mais triste do relato de Daniel capítulo 5 seja o verso 22. Capítulo 5, verso 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Deus responsabiliza aqueles que têm conhecimento da verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em Atos capítulo 17 e o verso 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele quer que todos tomem conhecimento da verdade. Porém, aqueles que conhecem a verdade, como no caso de Belsazar, que conhecia a história de Nabucodonosor, ele foi responsabilizado pelos seus pecados conscientes e voluntários. Ao usar os utensílios do templo de modo profano, ele, Belsazar, provavelmente estava ressaltando o fato de que Babilônia havia conquistado os judeus e agora possuía os artigos religiosos do Deus de Israel. Ou seja, eles ainda tinham supremacia sobre Deus. Mas com Deus não se brinca. Foi um ato de desafio total. Embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade, ele tinha um conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era o seu coração rebelde. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade. E, embora uma multidão que ninguém podia contar vai se converter, abraçando a Jesus Cristo e se unindo aos que guardam os mandamentos de Deus, muitos, a maioria, vai continuar sendo rebelde contra Deus, o que determinará sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar. Também, agora no tempo do fim, os rebeldes serão destruídos. Meu querido irmão, nós que conhecemos toda essa história, nós que fomos chamados por Deus para ser os anunciadores desta mensagem, agora no tempo do fim, não podemos nos calar. Assim como Daniel se levantou diante de Belsazar, você e eu somos chamados por Deus para nos levantar diante de reis, rainhas, presidentes, líderes, e deveremos proclamar a mensagem que Deus nos deu para ser proclamada. Porque o Deus de Israel, o Santo de Israel, deve ser exaltado acima de tudo e de todos, porque só Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o seu Deus, é o meu Deus. A Ele toda a glória. Aleluia.